Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 1 e 2 de Hakozume. Eu sou o Thunder e vamos falar... Eu não sei se a gente vai cobrir o anime inteiro, mas a gente quer ter uma primeira conversa aqui em Hakozume que tem uma proposta diferente, um anime sobre policiais. Parece bem interessante de ser conversado. Aqui é o Maurício. Eu acho que dado adendos iniciais aqui, pelo menos nesse primeiro chá, a proposta é abordar não só o anime, mas abordar temas que tangenciem a ele. Eventualmente vão ser temas um pouco sensíveis, porque por mim eu vou trazer paralelos realidade Brasil-Japão. A questão de polícia e segurança pública no Brasil é um tema muito sensível para muitas coisas, e eu espero que todos que estejam vendo a live ou ouvindo o podcast ouçam de cabeça aberta o que a gente vai falar, o que a gente vai debater, e nenhum de nós aqui é especialista no assunto. Eu pesquisei artigos e reportagens para não falar tanta besteira, mas se eventualmente a gente falar besteira, por favor, corrijam a gente nos comentários, e para a gente, próximo chás, quando acontecer, a gente não dá bola fora, dá erratas e tudo mais. Sim, concordo. Inclusive, eu acho que o bom começo de falar de Hakozume é falar sobre o anime de Hakozume, de fato. Porque ele é um anime da Madhouse. Eu vou até puxar a ficha técnica aqui, que eu não lembro algumas coisas de cabeça. Mas, inicialmente, eu pensei, falei, cara, vai depender muito se o material original tem muita informação para ser trabalhada, para ser discutida, e se o diretor vai querer trabalhar. O Yuzo Satou, que é diretor, ele fez Kaiji, se eu não me engano. Ele gosta de fazer algumas obras, assim, mais excêntricas. Ele tem um histórico meio bizarro aqui, que passa desde do anime do Iron Man até trabalhou em muitos storyboards, como Claymore, como Death Note. Ele tem um currículo bem grande, e um dos maiores pontos que ele fez, de fato, e um dos maiores trabalhos dele é em Kaiji. O Rafa seria melhor pra falar sobre Kaiji do que eu, mas pelo tudo que ele já falou sobre, e por muito que a gente pode não sentir muito aqui, e talvez seja um pouco o próprio contexto não permita, é o dedo no cu e gritaria. É a maximização do sentimento e do momento em ter uma direção muito mais forte e ter uma direção muito mais impactante visualmente e dar peso a tudo que ele tá montando em cena. E não é muito bem o que vemos em Hakozume. Você vai entendendo a obra e você vai vendo que ela é muito de momentos, muitos das sketches. Em âmbito de direção, inclusive, é isso. Você tem sketches que elas vão ter o mesmo tom, e algumas que vão realmente trabalhar com o vem e vai, aproveitar melhor o texto e dar muito mais nuances à forma que ele vai interpretando a cena. O primeiro episódio, inclusive, não é um bom exemplo do que Hakozume consegue fazer, porque ele é muito num único tom, ele é muito de pouco sobe, de pouco desce, ele mantém sempre o mesmo tom para falar de coisas que são intrinsecamente mais pesadas ou coisas que são só mais comédia. Eu não acho que necessariamente é algo que funciona aqui, porque posteriormente, principalmente no episódio 2, você tem momentos que o fato dele trazer mais peso pra obra ou pra fazer uma piada mais boba faz Hakozume ser melhor aproveitado, ser melhor entendido, porque uma obra com um único tom, você tem que saber o que tá fazendo. E Hakozume não é bom pra fazer isso, porque a constância do seu roteiro também não ajuda. Porque as próprias sketches, elas vão de assuntos super delicados de forma direta, ou ela vai fazer referências a assuntos mais delicados de forma indireta, fazendo uma cena mais leve. Então, manter o mesmo tom pra Hakozume não dá. Tipo, eu posso dar um exemplo aqui de uma obra que sabe manter o mesmo tom, e esse mesmo tom, ele é muito agregativo pra obra, que é Yuru Camp. Eu sei, é uma obra completamente diferente de Hakozume, mas é um exemplo de uma obra que sabe aproveitar o mesmo tom de uma forma positiva. Hakozume não sabe fazer muito bem disso.
É que, ao mesmo tempo, ele tem essa questão de querer manter sempre o ponto de vista das policiais, quase nunca o ponto de vista das vítimas ou dos agentes dos problemas e tudo mais, o que poderia agregar um pouquinho mais de emoção ou menos. Então, ele tenta sempre manter o ponto de vista da policial, que tem que manter aquele, vamos dizer, aquele comportamento institucional padrão, médio, sem muito sobe e desce. Eu não sei se é isso, ou se também você estava falando do diretor. Eu fui dar uma olhada do compositor de série, que Precure, World Trigger, Ulisses Joana Dark, Martin Madden. Não sei se isso também influencia. Indiretamente sim, mas é muito mais pelo texto. E aí, mesmo que o texto não tenha muito sobe e desce também nesse aspecto, ele não ajuda tanto. Porque eventualmente Hakozume é muito texto. Então, vai muito do diretor querer trabalhar muito esse texto, e o que a composição de série fez é: vamos jogar essa bagatela de texto pro anime e te vira, diretor. E quem manda na bagaça toda, querendo ou não, é o diretor-chefe, e ele poderia dar muito mais nuances a essa pegada. Então, talvez eles quiseram fazer até mais Ctrl-C, Ctrl-V do material original, e visto que a própria Madhouse já lá não tá nos seus bons momentos de produção, e você vê que de fato a produção em geral ele é bem pé no chão, por âmbito de animação, character design, eles são mais elaborados de fato, mas as cenas são geralmente mais estáticas. Então eles quiseram meio que manter isso, só que não de uma forma mais positiva, em fazer algo mais excêntrico, mais bizarro, ou aproveitar essas cenas mais estáticas com mais direcionamento dentro do seu aspecto artístico, e não tem disso, sabe? É sempre no mesmo tom e tentando equilibrar o texto com a cena. E o texto pode ser mais pesado, mas a cena ainda assim sempre vai ditar o tom que vai ser mais ameno, vai ser mais pezinho no chão, até como você falou, mais constitucional, porque de fato... Institucional. Institucional. Nossa, viajei. Fui longe. É que eu ia falar que isso, eu posso dizer que Hakozune é o anime institucional da polícia japonesa? Pode, porque ele faz essa prática de uma forma até que literal e em primeiro plano, quando principalmente usam a experiência de uma policial em contraste a uma novata que tá tentando absorver essa constitucionalidade. Meu Deus, agora eu tô ruim de palavras hoje. Institucionalidade. Obrigado. Tá difícil. Tira o C do negócio. Meu Deus do céu. De qualquer forma, meio que resumindo, é a direção que vai dar o tom das coisas. Então, por mais que o texto ainda às vezes queira ir para um lado ou para o outro, mas ainda seja muito inflado, eu não acho que a Hakozume funciona tanto. Não porque ele não é bom em fazer o que ele faz, é porque ele não dá dinamismo ao que ele faz. E aí você não sabe se realmente aquela cena, aquele momento é pesado ou não. Se existe muito mais leituras paralelas a fazer toda aquela questão que é retratada pela polícia, coisa que, inclusive, meio que a gente vendo de fora, a gente não tem uma construção mais didática sobre a situação em si. Eu senti isso muito, por exemplo, no episódio 3, que a gente não vai falar hoje, mas lá quando ele começou a falar sobre a questão de necrópsia, explicar muito como funciona esse processo, eu falei, cara, eu entendi o macro, mas detalhes seriam mais interessantes para tornar mais rico o contexto e você conseguir casar e embasar melhor a situação. A Hakozume, inclusive, ele é muito direto a alguns pontos e não te explica alguns pormenores. E meio que toma essa pílula de explicação e bola pra frente. Vou voltar nessa questão que eu falei dele ser o anime institucional, porque... questão de ter mais temas agregados, tem, muito, pra caramba. Cada episódio dele dá pra você trazer muito mais temas agregados a tudo que ele tá trazendo ali, que é inclusive o que eu tentei fazer com as referências que estão no podcast. Então, temas orbitando Hakozune e tudo que ele fala, muitos.
E pegando, a gente não vai falar dos 3 primeiros episódios, mas pegando esses 3 no geral, sem dar muito spoiler do terceiro, ele vai tentar fazer episódios temáticos. Então, primeiro, introdução ali da dinâmica do posto policial. Segundo, violência contra a mulher. Terceiro, questão dos idosos, mas daí, terceiro episódio a gente fala outra hora. Então ele vai tentando fazer essa questão temática, sempre com esse olhar institucional da polícia, e eu digo isso porque eu achei um PDF da polícia japonesa explicando toda a dinâmica, toda a instituição, todos os valores, missão, ação, atuação, e eu fui lendo aquilo, obviamente eu peguei a versão em inglês, porque eu não entendo japonês, mas a versão em inglês daquilo me pareceu Hakozone, me pareceu aquela coisa de tipo, olha aqui, toda a teoria, toda a parte do ideal, bonitinho, de como deve agir a polícia japonesa e tudo mais. E eu acho até interessante que eles queiram fazer isso, dando até essa humanizada nas personagens, que não são policiais perfeitas. Então, você tem a supervisora nesse primeiro episódio, que ela tem essa coisa de, na hora, ela ter esse comportamento de policial perfeita, mas ela dá os escapes de personalidade dela meio distorcida. Eu acho isso interessante, mas ao mesmo tempo que eu acho interessante que Hakozone seja esse anime institucional da polícia ideal, eu sinto falta de, como o Thunder falou, mais coisa, agregando mais nuances a esse negócio, porque existem problemas tanto da polícia, independente se é Japão ou Brasil, e alguns temas que ele trata poderia dar mais peso, poderia dar mais ênfase, poderia trocar um pouco a visão, não ficar sendo tanto a visão das policiais, porque isso acaba limitando um pouco de como ele pode abordar o tema, e alguns temas podem ficar menos pesados do que realmente são. Segundo episódio, apesar de eu ter gostado bastante dos temas que ele abordou, fazendo uma pesquisa em sites de notícias japoneses, em artigos e tudo mais, a gente vê que o assunto é muito mais pesado, mas muito mais pesado do que o anime abordou. E para quem tiver curiosidade um pouco mais disso, recomendo alguns episódios de Wonder Egg, o chá que a gente fez de Wonder Egg. Porque o nível, na verdade, se for pegar o nível mesmo da coisa mesmo, é para aquele lado de lá, não para cá. Sim. E isso também tá entendível até na forma que ele vai trazendo, por essa perspectiva delas e não do caso, porque, querendo ou não, é muito delas absorvendo e lidando com o caso. E é também algo que eu poderia dizer que eu gostaria de ver sendo melhor aproveitado, porque por padrão, por setup inicial, você já tem uma personagem que vai ter a função de mostrar experiência e uma personagem com a função de mostrar a curiosidade, o aprendizado, o começo. Então, quando você dá uma conversa meio água com açúcar nesse sentido, ele não dá um dinamismo muito grande por ser. E até o fato do texto ser muito inflado e a conversa não ser tão dinâmica e ela não puxar nem tanto pro lado de pessoal, nem tanto pro lado da vítima ou do caso, e fica mais nessa superfície do como a polícia tem que fazer, você não dá o toma lá da cá, você não dá outras arestas de você entender o que o roteiro tá trilhando. Então fica meio que unitário demais, sabe? Fica meio que uma única via que Hakozone vai fazendo de novo, que às vezes ela se utiliza melhor da situação, porque o contexto permite, e menos por conta de execução de personagem, por ter personagens que tenham algum tipo de estereótipo forte que vão ajudar ou piorar determinadas situações. Então fica muito do caso da semana, e não é nem só do caso da semana, é a sketch do episódio que vai ditar mais se aquilo vai ser melhor elaborado, ter mais qualidade de execução, tanto em texto quanto visual. E eu sinto que ele é muito... Ele toda hora fica com aquele momento, puta, eu tô deixando a bola quicar. Por que você não chuta a bola? Ele não vai chutar.
Ele fica se segurando e aquela conversa que ele tá introduzindo pra nós, ou aquela situação que foi criada, ela só vai ser aproveitada se a situação tiver algo externo que vai maximizar o conflito, ou a resolução, ou a percepção do como aquilo é pesado. O episódio 3 foi excelente em fazer isso, mas a gente não vai comentar dele agora. O episódio 2 teve bons momentos que trouxe, de fato, esse peso a mais que Hakuzume geralmente não tem. Eu até entendo, é difícil fazer isso de uma forma mais branda. E o fato dele tentar sempre ser mais brando do que mostrar um pouco mais da realidade e mostrar mais tons de cinza, ele acaba, de fato, tentando jogar muito safe. Ao mesmo tempo, eu vejo algum ponto positivo dessa, é a palavra repetida do chá, institucionalidade toda. Que eu não decorei ainda, inclusive. Porque vamos dizer assim, eu ainda acho, mas isso é opinião pessoal minha, eu ainda acho mais proveitoso uma adaptação audiovisual institucional correta, abordando esses temas sérios, colocando eles de forma pelo menos respeitosa e mostrando como deve ser a abordagem, como deve ser o procedimento sério para lidar com eles, do que romantizar problema. E aí não vou falar só de policial, mas tanto o mundo dos animes quanto o universo cinematográfico que envolve o imaginário brasileiro, a gente tem N exemplos de adaptações audiovisuais que pegam toda essa temática de criminalidade, polícia, enfiam você sabe onde, e vamos romantizar problema. Então, apesar de ser um produto menos digerível, digamos assim, essa institucionalidade tornar Hakuzume um produto menos palatável, eu ainda vejo vantagem porque ele não está romantizando uma coisa meio problemática. Apesar de que, ao mesmo tempo, essa institucionalidade pode trazer uma ambiguidade para temas sérios. Isso é complicado tanto no episódio 2 quanto no episódio 3. Eu concordo, eu só ia jogar uma piada tipo Ilha de Ferro. Obviamente é uma obra que sabe trabalhar muito bem questões políticas e criminosas e policiais. Ilha de Ferro é uma excelente obra pra falar isso. Não atenta que você sabe que você tá puxando, né? Não puxa esse trunfo que você sabe o que tu tá pedindo, né? E basicamente eu entendo também, e é engraçado que o próprio Hakuzume, ele, pelo menos pra mim, ele soou um pouquinho alienígena por conta de realidade e de tom. Porque a gente sabe que aqui no Brasil, a questão que envolve segurança pública, segurança... Qual que seria o termo correto? Segurança nacional? Segurança pública. Segurança pública. Isso, polícia envolve tudo isso, é questão de segurança do público, da população e tudo mais. Sim, sim. A gente sabe que temos problemas seríssimos e somos um país muito violento. Ponto. Por N motivos, por N culpados, e a gente sabe que existem países que não tem nem metade dessa nossa realidade. E quando eu vejo um anime que ele é bem mais pezinho no chão, e ele vai ser muito mais... Não, eu vou acertar a palavra? Constitucionalizado? É isso? Institucionalizado. Tira o C. O Thunder tá com uma vontade de enfiar o C nas coisas aí que tá complicado. Desculpa, gente. Hoje minha dicção foi pro inferno depois de ver tanto anime duvidoso. Mas, de qualquer forma, a questão policial mais amena que ele traz aqui... eu, inclusive, quando eu tô vendo os episódios, é motivo de fazer piada, motivo de fazer chacota. Porque quando a gente vê uma situação que ele mostra ali, eu coloco os 10x em cima pra mostrar o quanto é complicado pro nosso lado, ou ficar satirizando certas situações. Até surgiu uma conversa no próprio episódio 3 que eu acabei não dando o tom correto da conversa, que alguém ficou ficaram meio chateado de como eu não levei a sério a situação. Mas também aí é um pouquinho de problema do próprio anime de não dar o tom correto pra falar sobre abandono de idosos, que
Eventualmente a gente vai falar disso. Ai, meu Deus do céu. Esse episódio vai ser engraçado. Então, esse episódio vai ser engraçado. Vai ser, dando um spoiler, no Japão é criminalidade, no Brasil é fake news. Putz! Tem estudo sobre isso. Vocês acham que as fake news se alastraram nos mais velhos por quê? Ok, faz sentido. E quando você pega uma realidade, tipo, que o anime mostra, com da forma positiva que ele faz, é muito alienígena pra mim. Porque a gente sabe que a nossa realidade é muito mais hardcore do que o que apresenta aqui. E os procedimentos feitos, quando feitos da forma correta, eles são muito mais complexos também. É muito mais burocrático, inclusive, em alguns aspectos. Sim. Ao mesmo tempo sim, e ao mesmo tempo é parte da jabuticaba brasileira. Posso já começar a descascar o negócio? Por favor. Vamos lá. Institucionalmente, a polícia japonesa ela é única, então já deu uma diferença para o Brasil. No Brasil, as polícias elas são dos estados. A gente é uma federação, então a gente tem divisões de estados e os estados têm alguma autonomia para lidar com as polícias. Além disso, nós temos separação de polícia militar fazendo ronda, polícia civil fazendo investigação, que é uma jabuticaba. Isso é uma jabuticaba bem brasileira, porque nós temos duas polícias, uma teoricamente subordinada ao exército, que é a polícia militar, e outra que é a polícia civil, que vai fazer a investigação. O que torna os nossos casos de investigação policial muito mais burocráticos, porque começa com uma, até determinado ponto da legislação fala que tem que passar para outra, mas a parte de rua tem que ir para outra, e daí fica nesse vai e vem. No Japão, a polícia é unificada, e não é, como nós, subordinada ao poder executivo. A polícia no Japão é subordinada ao legislativo. Então já vamos dizer assim, é outro esquema de polícia, é outra divisão e tudo mais. Então você tem, de novo, essa polícia unificada que cuida de tudo, o que já reduz um pouco de burocracia. Você tem uma polícia que não é subordinada ao Estado, à província, ela é subordinada diretamente ao governo central. Tanto é que no Japão não é uma federação, o governo central manda em tudo, praticamente. E você tem isso subordinado ao poder judiciário. Desculpa, eu falei legislativo, eu falei errado, poder judiciário. Então a polícia está diretamente ligada ao judiciário. No Brasil, você tem essas duas polícias subordinadas ao executivo, subordinadas a cada unidade da federação. Isso aumenta a burocracia. Isso é bom, isso é ruim. Isso é uma discussão longa, que não cabe aqui. Mas a gente tem já essa primeira diferença, que em parte é fruto de alguns passados problemáticos que o país teve em relação à ditadura, repressão, violência, porque a história da nossa polícia não é uma polícia para proteção do público, é uma polícia para repressão, etc, etc. Isso não é opinião, isso é fato. Tem uma série de artigos falando disso. Então, o universo de Hakoso nesse alienígena, o começo é por aí. Que a própria estrutura da polícia já é completamente diferente entre os dois países, apesar da função, teoricamente, ser a mesma. Faz sentido. Porque é até interessante e o anime não explicar isso pra gente até, porque é mais natural pra eles dessa forma, né? Então, a gente vendo de fora e vendo uma obra que retrata a realidade deles, que é normal, que é entendível, ele vira algo muito mais diluído para o próprio contexto japonês. E faz sentido a gente não entender e ter que correr atrás caso a gente queira entender como que funciona o próprio Hakuzume. E é legal que, sei lá, nessa brincadeira de entender como funciona lá, é legal também entender como funciona aqui. Sim, e vamos lá, eu deixei na descrição do podcast uma série de artigos discutindo, entendendo, explicando a história da nossa polícia, uma série de problemas dela. Não é fácil falar que a polícia aqui só serve para X ou só para Y. É uma colcha de retalhos gigantescas, uma briga de poder gigantesca, mas o que dá para falar
é que que volta ao que eu falei mais antes. A gente tem um imaginário do que deve ser a polícia feito pelo cinema, por novela, filme, e daí que antes do podcast eu critiquei Tropa de Elite, bastante complicado, que gera uma expectativa de ação da nossa polícia que é que na verdade só atrapalha. Então, uma outra coisa que eu vejo o Thunder, eu vi alguns reacts aí, o Thunder brincando bastante, tá muito pacífico, tem que usar pavor, a polícia, aquele negócio lá, tem que dar pavor, tem que sair já mais violento e tudo mais. Isso é uma coisa da Polícia Nacional brasileira, e isso não ajuda. E tem pesquisa disso. Quanto mais violência a polícia isso não ajuda a reduzir a criminalidade. Muito pelo contrário. Aumenta a tendência da criminalidade aumentar, da criminalidade ficar mais violenta e aumenta a mortalidade policial. Esse ciclo é meio eterno, né, cara? Porque sim. É aquele negócio, por mais que eu brinque, e obviamente, né, tirando o contexto da brincadeira do episódio, eu fale pra realmente satirizar e pra mostrar o gap de diferença da situação, a violência inerente tanto da polícia quanto do bandido ou da pessoa, do cidadão que tá confrontando a polícia, ela vira esse ciclo, porque assim, eu já tive um pouco mais de contato, até de formas anedóticas, com policiais e conversas sobre isso, e vira aquela bola de neve. Às vezes a pessoa realmente tem uma boa conduta, é uma boa pessoa, mas o cara colocou a farda, ele tem que proteger a própria vida. Sim, e isso que é o problema. Por isso que eu falei no podcast. A questão de segurança pública no Brasil é complexa, e não vai ser uma solução milagrosa de fuzilar todo mundo ou botar rosinhas para distribuir rosas para todo mundo que vai resolver. É uma questão estupidamente complexa, em parte por uma questão histórica de ninguém querer resolver essa tranqueira, só empurrar com a barriga. Claro. Que tá essa bola de neve, o ciclo do Naruto, né? Violência gera violência e tem que quebrar esse ciclo de ódio de alguma maneira. Tem alguns trabalhos que eu botei na referência do podcast, um até interessante do IPEA, que ele fala disso, que soluções de outros países latino-americanos que conseguiram reduzir drasticamente a violência, e a questão é investir em inteligência policial, parar de subir dando tiro e fazer operações mais específicas, combate à desigualdade social. Isso até é interessante, porque você pega os dados de homicídio no Brasil e você vê períodos de alta crise econômica, homicídio sobe. Estabilidade econômica, melhora das condições de compra das populações mais baixas, homicídio desce. A economia piora, homicídio sobe. Então, é complicado, E... vamos dizer assim, e eu volto a dizer, eu acho interessante que Raccozone tenha essa visão institucional, porque ao mesmo tempo que ele nos soa alienígena para um país que nós somos o alienígena, em certa forma, ele talvez nos traz uma ideia de, olha, então, na verdade o certo é isso. O certo é o que a gente tá vendo aqui. Porque, cara, apesar de que é o certo ideal. Não tô falando que as coisas não vão mudar de um dia pro outro pra chegar assim. Vão ser décadas e décadas de trabalho, talvez um dia, pra gente ver isso. Pois é, cara. E eu também eu não me sinto, nem pesquisei tão a fundo pra comentar de uma forma muito mais delicada dentro desse aspecto, porque, cara, quando você vai falar de segurança pública, você vai mexer na estrutura inteira da nação, sabe? Do Brasil. Sim. Você vai entrar numa conversa, numa espiral que é tão complexa e tão cascuda que ela vai começar a fazer o joguinho de bilhar. Então, por mais que eu entenda que existam obras nacionais que elas vão falar sobre esse aspecto e elas vão ser muito mais sensacionalistas, ainda é aquele negócio, ainda existe um fundo de verdade. Existe. E é um reflexo. O problema é romantizar essa verdade. Isso. E tratar ela como se fosse normal. O problema é a normalização do problema que a gente vive. E o que é difícil, porque a gente vive num problema tão grande que se a gente não normaliza, a gente entra em pânico. Se a gente normaliza, a coisa piora.
Então a gente tem que escolher entre saúde mental e segurança. Né? Alguém tem que fazer essa escolha algum dia, porque senão, ferrou. E outra, cara, existe até uma própria distância dessa realidade, dependendo do lugar do Brasil que você esteja. Porque, cara, Sim. pra quem mora numa Dependendo de favela... quanto dinheiro você tem. Exatamente, dependendo, vai entrar em questões de etnia, vai entrar em questões... Entrou, é inerente à questão. Então, se você mora, sei lá, numa favela, próximo de uma boca de traficantes, você vai ver uma realidade muito mais assombrosa do que se você for uma pessoa... É a bastarda, tá certo o nome? População mais abastada, a classe alta, os ricos. Sim, exatamente. Então, ou até mesmo em regional, sabe? Se você mora num polo muito mais violento do que outros, né? Tem alguns lugares que eu sei que mais em algumas regiões do sul, por exemplo, elas são mais tranquilas quanto à questão de violência e... Isso entra uma questão histórica que muito geográfica. longa de ocupação dessas regiões, nossa, que não foi tão pacífico quanto dizem. Não foi. Até a Aline, ela conta que na região dela ele tem alguns monumentos que representam guerras da região que não são nem de tanto tempo assim. Né? Guerra da Degola. Para quem quiser procura o que foi a Guerra da Degola no sul do país. E só respondendo rapidinho, Tuco, sim, Cidade de Deus é um filme interessante. O único problema desses filmes é você normalizar a realidade que eles trazem. Você, em vez de tratar aquilo como uma crítica, a crítica à realidade que eles são filmes de crítica social, você tratar isso como uma romantização da sociedade. De fato. Cidade de Deus eu nunca vi fazerem isso, mas Tropa de Elite eu vejo fazendo isso pra caraca. E não é só eu ver isso, você tem pesquisadores sérios da área que falam isso. Porque eu achar isso, eu sou um Zé Ninguém da vida. Agora, se você pega alguém que tá há anos estudando nessa área e fala, pô, isso aqui é um problema por causa disso, disso e disso, bem, eu acho que tem algum mérito nessa questão. De fato. Mas saindo agora dessas questões brasileiras, que são sérias pra caramba, vamos também ver os problemas da polícia japonesa, porque nem tudo são flores pra aquele negócio, né? Sim, de fato. Porque eu acho interessante é interessante e problemática disso, porque se por um lado Hakozone, essa institucionalidade Hakozone traz uma questão interessante de idealismo da polícia para nós brasileiros refletirmos a respeito da nossa realidade, Hakozone ele pode ser encarado como uma romantização da polícia japonesa, porque vamos dizer assim, essa ideia da polícia que fica o dia inteiro na rua sem fazer nada, porque não tem muito o que fazer, multando o carro, vendo bicicleta, vendo se o povo que está fumando é maior de idade. Tem uma reportagem muito legal que eu achei que fala que isso ajuda a alimentar o mito de que a polícia japonesa é certinha e não tem crimes, então eles ficam meio que sem ter serviço. Quando, na verdade, a polícia japonesa faz assim, umas atrocidades muito grandes. Vamos dizer assim, pega muito no pé de imigrante. Tem muito caso de abuso policial em cima de imigrante no Japão. Tem até algumas reportagens que falam, tipo, se você é imigrante no Japão e a polícia te abordou, como você tem que se portar? Que tipo de documentos você tem que ter? Que tipo de coisas é bom você guardar com você? Sabe aquela história que teve uns anos atrás de... volta aquela coisa no Brasil de etnia, mas... vamos dizer assim, de preto, ter que andar com nota fiscal para a polícia não achar que ele roubou as coisas. No Japão acontece isso com imigrante. Nossa. Principalmente em relação à bicicleta. Tem muito histórico de policial japonês mobilizar departamentos inteiros para ficar vendo roubo de bicicleta para encher o saco de imigrante. Meu Deus. Enquanto isso, a polícia japonesa passa pano para uma série de crimes de violência contra a mulher, estupro, crime organizado, tráfico de drogas. Aí acusa deita e rola uma série de coisas disso, prostituição infantil, e a lista vai longe. A lista vai longe. A gente vendo do mundo dos animes, a gente vê umas pontinhas disso e fala, a gente sabe que
tem muito autor que toma um tapinha no ombro e fala, porra, não faz mais isso não, sabe? É tipo isso. A gente sabe. Ao mesmo tempo que Hakozone pode ser... isso que é uma ambiguidade interessante, né? Se pra gente Hakozone é o mundo ideal e pra eles é passar pano, então talvez possa ser encarado como uma passação de pano dos problemas da justiça da polícia japonesa. No episódio 2 ele meio que tenta, entre aspas, se redimir disso, porque ele vai falar um pouco desses crimes que a polícia japonesa sempre passa pano, que é principalmente questão de violência contra a mulher, e eu achei, pelo menos na minha visão, e aí, bem, de novo, vai entrar naquela questão do chá de Anderegg, que talvez seria interessante a gente ter uma mulher aqui para falar dessa situação, infelizmente a gente não tem, mas pela minha visão, pelo que eu já li de artigos sobre isso, eu achei interessante a forma como eles trataram de forma séria os dois assuntos abordados. E como apesar de eles tentarem aliviar, deixar esse tom mais neutro das coisas, como no final do processo, no final do dia, eles falaram, o crime é esse, o negócio é o seguinte, você fez besteira, vai ser interrogado, você não vai chegar mais perto delas, toma seu jeito e tudo mais. Então, e até um pouco de questão de machismo com a polícia, então você vê que as policiais mulheres ali são constantemente desrespeitadas, então eu achei interessante essa abordagem, apesar de que, como a gente já falou no começo do episódio desse chá, podia ter sido um pouquinho mais bem escrita, podia ter dado uma aprofundada melhor nos problemas. Uhum. Porque tem muitos desses detalhes, dessas alfinetadas que ele dá, que fica por ela mesma, sabe? Sim. É meio que a conclusão pela própria conclusão de... ele foi meio babaca, né? Ele foi. Sabe? E segue. E meio que não importa, ou... faz piada, ele meio que dá uma gelatinada no tom pra não fazer aquilo se tornar muito mais pesado do que de fato inerentemente é. E de como isso pode ser tratado de muitos outros aspectos que o próprio contexto já te dá muita conversa pra falar e meio que eles seguem pra meio que resolver o caso da semana, né? Ou o caso da sketch, no caso. Fantástico. Minha dicção hoje tá maravilhosa. E como ele vai fazendo isso, que volta aquilo que a gente já falou. É falta de tom, é falta de peso, é falta de aprofundar. Ele não precisa, não acho que é um erro ele não fazer isso, mas ele perde uma boa possibilidade de conversar melhor sobre uma sketch do que de ficar fazendo uma série de sketches no mesmo episódio que vão tratar de temas similares, porque nem todos eles vão ter o mesmo tom, nem todos eles vão ter o mesmo foco e a mesma seriedade, porque ele vai querer enfiar algumas piadinhas aqui e ali pra dar uma amaciada na carne e falar, existe um machismo estrutural extremamente pesado, inclusive pra quem trabalha na polícia e para as mulheres que trabalham na polícia, e até uma zombação natural que o pessoal fala, você é mulher, você tá aí só pra fazer sorrisinho, e internamente eu vendo falar, caralho, por que ela não pode pegar e meter a algema por desacato nessa pessoa que fez esse tipo de comentário? Crime de desacato. Então. Jabuticabas nacionais. Então. Não é uma jabuticaba brasileira, os Estados Unidos também tem crime de desacato, vários países têm crime de desacato, mas eu não consegui achar do Japão. Provavelmente o Japão não tem crime de desacato. Caraca, mano, então você... Então, não é que você pode, mas a forma de você simplesmente tratar um policial do jeito que eles tratavam aqui, no final do dia tá tudo bem? Depende da vontade do policial, porque se ele quiser te enquadrar no Japão, e se você for estrangeiro no Japão, tu tá fudido. Não, mas se você for um japonês mesmo, fizer isso com uma policial japonesa, né, aí vem aquele paninho, né? Dependendo da situação. Provavelmente sim. Pelo que eu vi, sim. Então, tem esse ponto. Tem esse ponto também. Pois é. Porque o próprio episódio fazendo isso é engraçado como...
ele até atrapalha um pouco o entendimento de como isso é sério ou como isso pode ter revés. Porque quando alguém, ou do departamento ou de fora, faz alguma alfinetada e você fala, pô, e ficou por isso mesmo. Fala, caraca, é tão natural assim? Pois é, talvez isso seja mais natural do que parece. Pois é, sei lá, me dá um negócio, eu falo, caraca, ele te ofendeu, sabe? Ele falou, ele foi babaca, ele fez algum comentário muito maldoso pela sua pessoa, pelo seu sexo. Então é isso aí, a vida continua. Eu falei, caralho. Pois é. É difícil, é difícil. Pois é, agora, qual fundo no poço você quer entrar em relação à realidade dos dois casos apresentados no episódio 2? Você quer começar pela menina, do Enjo Kosai, ou pela mulher sofrendo abuso, violência? Dá pra começar com o Enjo Kosai porque foi isso que começou. Esse é o começo do episódio, né? Do Esse relato é o começo. da garota, sim. Isso. Então vamos em ordem progressiva do patch. Uhum. Segue a patch note aí. Vamos indo porque a pedrada é longa. Uhum. Bem, eu acho que não vou ficar me repetindo muito do chás, a gente já falou muito de Enjo Kosai em um dos chás de Onderek, que eu não vou lembrar qual que é, mas fica a recomendação, porque ali a pedrada foi bem mais feia do que em Hakozone. Recomendo, porque tem muito mais referências, eu pesquisei muito mais referências sobre Enjo Kosai lá. Mas vamos começar por dados. Dados são sempre muito bem-vindos. O Thunder já esqueceu, então eu posso fazer essa pergunta de novo. Qual a porcentagem de garotas fazem Enjo Kosai no Japão estimada? Aí é foda, cara. Aí você tá usando o Exódia contra mim, né? Você fala, não, o Thunder O chat também pode assoprar. Poxa vida, usar minha falta de memória pra me bater é ofensivo. Mas tudo bem, eu aceito. Qual a pergunta mesmo? Qual a porcentagem estimada de garotas adolescentes fazem Enjo Kosai no Japão? Rapaz do céu. Não precisa ser estatística oficial, pode ser a estimativa da ONU. Puta, verdade, cara, eu não me lembro. Eu lembro que era meio altinho, era uns 30%, alguma coisa assim. Isso é vítimas de abuso. Enjo Kosai bem mais, né? Oficialmente, menos. Menos? 13%, segundo a ONU. Que é alto pra caraca, né? Não, já é muito alto. Mas eu chutei mais alto ainda, falei, porque é um número meio absurdo. Não, calma que os números absurdos vão chegar no devido tom. Ok. Mas a estimativa geral de Enjo Kosai oficial do governo japonês está em volta de 10%. A ONU fala que é 13%, tanto é que teve aquela briga diplomática entre o governo japonês e a ONU, com o governo japonês mandando a ONU pedir desculpa. Como assim aqui é 13% de Enjo Kosai? É 9,7%. Oh, meu Deus. Sendo que entre a população dos garotos, homens, né, homens menores de idade, garotos menores de idade, é por volta de 9%, entre garotas menores de idade é por volta de 7%. Isso é o que se sabe de pesquisas autodeclaração. Então, isso é o número de adolescentes ou crianças, porque em Enjo Kosai tem relatos de 12 até 18 anos, de crianças que autodeclaram praticar esse tipo de coisa em questionários públicos. Então, entenda que o número é bem pior. E ali existem alguns pontos interessantes que dá para fazer paralelo nesse... e para quem não sabe o que é Enjo Kosai, Enjo Kosai é um termo japonês para encontro compensado. A garota... No Japão, a prostituição é proibida. Você não pode vender favores sexuais. Mas a lei não te impede de ter um encontro com uma pessoa, você dá presentinhos para ela e em troca ela te dá outra coisa. E o termo disso é Enjo Kosai. Mas, voltando ao fio da meada.
Esses números de Genjokosai no Japão são muito piores, e eu achei interessante o modo como eles pegaram dessa garota, porque, de fato, crianças e adolescentes envolvidos nessa questão tendem a ter essa visão mais sexualizada do próprio corpo, então elas tendem a se hipersexualizar, elas tendem a tentar normatizar o que elas estão passando, até como uma forma de defesa. É normal que elas entrem nesse mundo e, tipo, dos dois lados, então ao mesmo tempo que elas se vendem, como ela mesma falou, geralmente para caras mais velhos, políticos, empresários, professores, gente importante, geralmente. Elas também consomem dessa indústria pornográfica. Então você tem uma pesquisa muito interessante que fala que muitas delas usam o dinheiro do Genjokosai para frequentar clubes de encontro masculinos. Genjokosai não é só feminino, tem o masculino também. Uhum. E daí vai os dois lados. E daí, vamos dizer assim, é interessante que isso tudo foi trazido, é interessante também a consequência disso, porque muitas vezes a maioria do que entra em, vamos dizer assim, pelo menos os estudos de Genjokosai, quase todos se focam em público feminino, então você também tem essa questão do ambiente familiar problemático, o abuso que já vem de casa e ela externa isso e ela acaba só piorando essa situação. No caso da realidade, acaba sendo um pouco pior, porque o governo japonês não se esforça para tentar tirar essas garotas, essas meninas dessa condição. Oficialmente, você tem falas de primeiro, não dos últimos, mas você teve um primeiro ministro japonês que na década de 80, 90, falou que elas eram um caso perdido. Não adianta gastar dinheiro com ela, a partir do momento que ela entrou nessa vida que se exploda, ela é caso perdido para a sociedade, ela que vive a vida dela. Essa é a mentalidade. Nossa. Então, o problema é bem mais embaixo. Uhum. E a gente ainda não tá nem no fundo do poço, calma. E eu perdi o fio da meada. Mas vamos aos dados. Espera aí, eu tinha separado mais alguns dados aqui. Uhum. De casos de abuso de crianças, que é o segundo tema atrelado a essa sketch dela. Porque a gente, nossa, o Japão com essa questão de pedofilia, de abuso de menores, hipersexualização de menores, nossa, tudo mais. E a gente também não está numa situação muito boa. No ano, eu consegui os dados dos dados que eu estou trazendo aqui, não só desse, mas dos outros que eu vou trazer mais para frente nesse chá, do Brasil são referentes ao ano de 2019, do Japão ao ano de 2020. Mas, de maneira geral, no Brasil a gente teve cerca de 86.800 casos em 2019 de violência contra crianças, sendo em mais ou menos 17 mil de abuso sexual. No Japão, é reconhecido pela polícia 2.172 casos, sendo 299 de abuso sexual. Reconhecido pela polícia, porque as denúncias são pouco mais de 200 mil casos. Nossa, é muito maior. E isso que é um problema. De novo, entra o descaso do governo japonês de não querer contratar funcionários, não querer botar pessoal para lidar com essa situação. Uhum. Os dados do Brasil são de denúncia, porque praticamente todas as denúncias são levadas à investigação pela polícia. Por avisar da maioria, ainda muitas delas não têm consequências, não têm punição e tudo mais, mas elas entram no sistema de investigação. No Japão, dessas mais de 200 mil casos, só 2.162 foram, de alguma forma, entraram para a investigação da polícia. Quase 2% da situação. 1%, na verdade. Nossa, sendo que, no caso de... não se tem os dados de denúncia de abuso sexual, só de casos investigados. Nossa. Então você tem um apagão de dados. Lembrando, no Brasil a situação, a gente tem os dados, só que a situação vamos dizer assim, a gente tem os dados, mas a situação ainda não está muito boa. Porque se por um lado o Japão tem toda essa indústria sexual que abertamente fala disso, o Brasil também tem com a tara por novinha, que é velada, mas é comum de você ver por aí na nossa população. Sim. Então, a conversa começou bem, começamos por aí. Não sei se você quer comentar alguma coisa em cima disso.
Eu lembro que, até voltando pra... o que eu ia falar era mais do Ente Konsai mesmo, que eu lembro que um dos dados que você falou lá em Wonder Egg é que muito do que é feito lá de Age of Konsai, aqui, por âmbito de prostituição, é mais por sobrevivência. Lá nem tanto. Lá é mais por... Eu não sei se o termo seria luxo, mas é usufruir desse dinheiro que não seja pra sobrevivência. Isso reflete o fato da gente ser um país pobre pra caraca. Sim, então, de fato. Sim, aqui no Brasil, a maioria dos... Isso eu não vou ter... As referências não estão no chão de Wonder Egg disso, mas as referências são atuais, se eu não me engano, são do ano de 2019, 2020. No Brasil, a maioria desses casos de abuso infantil, de venda de crianças para esse tipo de mercado, é por sobrevivência, e no Japão, entre aspas, por luxo. Mas a gente tem que tomar cuidado para taxar esses casos, para não banalizar o negócio, tipo, é por luxo, é por futilidade, elas estão fazendo coisa por futilidade. Não. Não é bem assim. Não. A gente tem uma realidade. Muitas dessas garotas, elas são coagidas a isso. Você tem esquemas fortes de chantagem em cima dessas garotas para que elas se mantenham nessa situação. E no Brasil, né, aquela coisa, né, na América Latina não se vive, se sobrevive. Aqui a gente focando muito mais no nosso dia a dia, nossa sobrevivência, a gente não tem a cultura tão consumista quanto tem no Japão. Aquela coisa de eu tenho que ter as coisas, eu tenho que ter ir no karaokê com a turma, eu tenho que ter tal produto, eu tenho que ter tal coisa. E essa pressão, aliada a uma estagnação econômica do Japão, que reduziu a verba dada para os adolescentes, acaba servindo de estopim para muitas crianças, muitos adolescentes entrarem nessa coisa, porque é um dinheiro fácil. Geralmente você tem casos delas tirarem mais de 200 mil ienes por semana em trabalhos desse tipo, que é bastante dinheiro. Só que uma vez dentro é difícil de sair, seja por extorsão, por chantagem, por muitas vezes elas estarem envolvidas com a máfia, o que é uma coisa complicada, né? E é uma coisa complicada e irônica, porque a máfia japonesa, vulgo Yakuza, se envolver nisso é recente. Antes a Yakuza não se envolvia disso para justamente não atrair a polícia. Mas com o advento da internet, tecnologias para sigilo online, a Yakuza começou a entrar forte nisso e se aproveitar principalmente de garotas, como foi o caso do anime, que fogem de casa, não tem um lar, e caso de outros animes também, que, pelo amor de Deus, né, aquele complicado. Garota que foge de casa, não tem um lar, tá meio desestruturada, se aproveitam disso, arranjam um lar para ela, arranjam um empreguinho que você só vai ter que agradar o velho ali do canto e toma 200 mil. Aproveita, você tá sendo extorcida, mas você também extorce o velho, que é uma mudança de tática que está sendo, as reportagens que eu ouvi estavam falando. Então, em vez de roubar, dopa o velho, rouba a carteira dele, tira a foto dele em situações constrangedoras e extorque, modo de ação da Yakuza. E é complicado. Não, e outra, isso daí também é um reflexo muito social, não no âmbito da pobreza como aqui no Brasil, mas é porque se existe todos esses gatilhos sociais, principalmente, e até, querendo ou não, e como o episódio representa, familiar, você tá normalizando ou colocando um contexto sexual para uma criança e fazendo essa criança monetizar essa questão. Então, até engraçado, até interessante ver como que funciona no próprio episódio isso, do exemplo que eles dão. É uma criança, adolescente, que foi exposta a esse contexto por âmbito da violência, né, do abuso, e através disso ela entrou nesse contexto e se adequou a ele e começou a usar esse subterfúgio para ganhar dinheiro ou para entrar nessa ciranda, vamos dizer assim. Isso daí é prejudicial. Isso daí é complexo e até interessante como o próprio anime ele começa a mostrar uma situação de é uma garota debochada e depois mostra o que levou a essa circunstância que ela está inserida.
Então eu até gosto muito da própria estrutura do anime, que ele mostra uma das milhares de realidades que envolvem esses assuntos. E, de novo, o Hakozume sendo mais pezinho no chão, mais brando em fazer tudo isso e mostrar muito mais o ponto de conexão do que essa garota fez, como ela faz, fazendo a brincadeira com o texto da forma que ela vai falando, de como ela é muito boca suja e a protagonista ela é muito pura e ela não entende os contextos, eles fazendo piada com isso, mas enganchado a tudo isso, você tinha um contexto extremamente pesado de como essa conexão foi até maximizando e evoluindo o caso quando é apresentado o pai dela. Então, o próprio episódio ele foi bem didático em instruir isso daí, e dessa vez ele acerta muito bem, porque o peso inerente a tudo isso, ele veio a cavalo. Então aqui funciona muito bem, porque a sketch, ela proporciona isso. É até interessante, como você falou, você descreveu essa sketch, que você começa com a nossa protagonista até meio dando descrédito da garota, e no final, ela entendendo a situação. Tipo, pô, eu não posso, como ela tava ali meio que, tipo, um pouco menosprezando ela por ela ser debochada, por ela estar se vendendo, tipo, um jovem perdido, e você vê a senpai dela de outro jeito, e tipo, a gente já sabia que tinha mais coisa por trás. Dava pra saber que tinha mais coisa por trás. Que quebra um pouco meio esse negócio de tipo, ela tá fazendo porque quer, não tem consequência, a opção dela. Nunca é. Nunca é. E pra quem acha que dá nada esse tipo de coisa, a novinha, ela fez porque quis. Eu tô deixando nas referências 2 artigos em português, revisão de literatura abordando consequências de abuso em crianças e consequências de abuso nas crianças e depois na vida adulta. Tem pouco material sobre isso, até em inglês, mas eu achei 2 revisões aqui em português, achei interessante para quem tiver interesse, dá uma lida lá. E o negócio vai desde questões físicas, né, porque essa violência, mesmo sexual, geralmente causa traumas físicos, alto risco de contágio de doenças sexuais, e para os mais problemas psicológicos que isso vai levar. Muitas dessas garotas cometem suicídio, e vai indo, assim, tipo, a gente faria outro podcast aqui só para falar desses problemas, e se fosse fazer eu chamaria um especialista, porque se for para cavar o buraco, que a gente tem que cavar com propriedade, porque o buraco é muito mais fundo. A gente está falando aqui a superfície. Infelizmente, a superfície. A gente está trazendo dados só. O que tá, vamos dizer assim, a gente está trazendo o que está nas estatísticas oficiais. E desse ponto dá para falar do pai, né? Que foi o estopim nesse caso e que vem carregado também a outros dados que são medonhos aqui. São medonhos. Esse do pai já dá para falar de questão de abuso de crianças e adolescentes em casa. E, de novo, é interessante essa montagem que a Hakozume faz, porque, de novo, aquela questão. A maioria das crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual são por conhecidos, são por pessoas da família. Muitas vezes é o pai ou o padrasto, como foi o caso aí. Isso é tanto no Brasil, isso é tanto no Japão. O problema, e aí que eu tenho vontade de bater no Japão, é a legislação. Vamos lá. Bingo! Em que ano a pedofilia se tornou crime no Japão? Era bem recente. 2007. Eu lembrava que era bem recente. Eu lembro do Wonder Egg da gente conversando disso. Exato. Crime de estupro. Opa. Eu tenho que cortar o vocabulário. Desculpa, eu tava sendo educado. Tudo bem. Eu sei, cara. Eventualmente a gente vai falar termos meio pesados aqui, porque é inerente à situação da conversa. Mas vamos lá. O rap da vida. Vai. Uhum. Que ano que isso passou a ser crime no Japão? Também eu chuto que deve ser 2000 bolinha. 2005, 2007. Só que existe uma pegadinha nisso no Japão. Uma pegadinha bastante complicada que dura até hoje. Considere a seguinte situação. A mulher tá no trem,
chega um cara por trás dela, o trem lotado, Uhum. chega um cara por trás dela, apalpa a bunda dela e enfia o dedinho lá dentro. É rap? É o crime aí que a gente tava falando? Pela legislação deles? É pela nossa e pela deles. Pela nossa, eu imagino que antes mesmo de você pegar o dedo pra colocar em algum lugar, já dá ruim. Já é considerado Já é. assim. Já é. Já é. Apalpou ali demais, já é. Não, ali você nem precisa ser muito engraçadinho, porque daí você já é crime, já conta isso daí. No Japão, eu acho que pra começar a ser, precisa ser um pouquinho a mais. Precisa do órgão masculino entrar. Ah, imaginei. Se não for isso, não é o crime, é só importunação sexual. Que imagino também que não deve dar nada. A multa e prisão, dependendo do juiz, se você conseguir provar que realmente foi. Ah, ok. Então, começa por aí. E essa questão desse crime no Japão é esse problema, porque inicialmente não era crime, depois virou crime só no caso de mulher sofrer e por desconhecidos, se fosse marido não era, que também não é só coisa do Japão, porque no Brasil até 2005, 2008, se o cara cometesse esse crime no Brasil, ato libidinoso forçado, e aceitasse casar com a vítima, não era crime. Eita! A gente também não tá tão bom nessa história, né? A gente bate no Japão, mas olhamos que a nossa casa também não tá limpa. Ah, não, melhorou bastante, inclusive. Porque eu lembro que, sei lá, uns 10 anos atrás, o crime de perturbação nem existia. Exato. O crime de stalker no Brasil foi institucionalizado em 2019. Caraca! Antes não era crime. Isso no Japão tava na frente da gente. Já era crime porque lá. lá era mais normal isso acontecer, era mais cultural. Isso. Daí virou crime, daí era crime só se fosse desconhecido, daí em 2017 passou a enquadrar homens e mulheres no crime, mas só é esse crime de ato libidinoso forçado no Japão se for com penetração do órgão sexual. Meu Deus. Se não for isso, não é crime, é só importunação. Puta que pariu. E daí as penas são bem menores. Então a gente já começa por aí a dor de cabeça, porque, né, entra o caso do pai da filha, que dependendo do que ele fez, o crime vai ser bem menor. Apesar do Japão ter uma taxa altíssima de condenações, 90 e poucos %, no caso de crimes sexuais, essa taxa de condenação cai para 50 e poucos %, 53, se eu não me engano. Então o negócio piora bastante. E mais alguma coisa a comentar disso? Quer que eu puxe mais algum dado? Não. Pode mandar. Tem até os dados que você colocou aqui, né? De 17 mil do Brasil. Do Japão é de 299, é milhar? Não, é 299 mesmo. Esses são os dados oficiais da polícia. Caraca, só isso? Não, mas isso, lembra que eu falei? Isso é o que a polícia investiga. Os 200 mil é a denúncia. Não, então, esse é o ponto. É porque, tipo, se 300... arredondando para 300 casos foram reconhecidos, né? Foram, de fato, investigados, e os denunciados não têm nem dados de como são, se você pegar a proporção que é no Brasil, que obviamente não é uma comparação direta, mas é um número expressivo para você ter uma base que, se foi 300 que foi reconhecido, não deve ser 600 que foram denunciados, esse número pode ser muito mais assustador do que parece. Eu fiz a proporção ali embaixo. Se for na mesma proporção, é 1.9 mil. Vai dar... Na verdade, se for na mesma proporção, você vai multiplicar isso por 100. Então bota 2 zeros aí. Seria por volta de 2 mil, então? Não. Ou 20 mil? Porque 200 mil reconhecido, 2 mil. Então, multiplica por 100. Então, bota 2 zeros, 29 mil. 29 mil. Faz sentido.
Lembrando que todos esses dados, inclusive Japão e Brasil, são subnotificados, tá? Até aqui. Até aqui. Nossa senhora. Lembrando que esses dados são subnotificados porque, de novo, tem o estigma da vítima, né? Ai, mas você se ofereceu. Ai, mas e a sua roupa que você estava vestindo? Mas foi isso mesmo? Ele é tão boa pessoa, ele não faria isso com você. Nossa, então tem até a passada de pano no próprio registro do caso em si. Tanto no Brasil quanto no Japão. Lá deve ser até pior, porque se já não tem informações e lá, como a gente sabe que passam-se alguns probleminhas quanto a isso, eu imagino. Pois é. Pois é. Passar para o segundo sketch? Por favor. Que é a da... Violência contra a mulher. Isso. Que a gente continua na mesma novela, né? A gente troca sketch, mas a novela e a base é a mesma. De novo, geralmente a violência é por um parceiro. Lembrando que violência contra a mulher não é só agressão física, agressão verbal também é violência, alienação de bens também é violência, e por mais que os dados do Brasil, eu botei os dados que eu encontrei que também não são muito bons, mas aqui por uma questão econômica a gente não tem um agravante do Japão, que é aquela cultura deles de mulher depois que casar virar dona de casa. Aqui por uma questão de sobrevivência, né, porque não dá dinheiro para dois, geralmente não dá, a mulher também sai para trabalhar, ela sai para ter a vida dela, porque a maioria da população não tem como sustentar tudo. A gente é um país pobre. No Japão, como o custo de vida é mais baixo e tudo mais, você mantém muito dessa tradição da mulher depois que casa e vai ter o primeiro filho, ela larga tudo e fica como dona de casa. Até tem a questão de, por causa disso, entre aspas, mulher no Japão dificilmente tem progressão de carreira no trabalho. Porque ela vai pedir demissão depois que ela ficar grávida, então por que a gente vai dar progressão de carreira pra ela? Nossa. Obviamente isso é uma puta de uma babaquice. Não. É bizarro um negócio desse. E daí a gente vai pra números. Que casos... E aí que a porca torce o rabo, porque, vamos lá, números. Denúncias de violência doméstica no Brasil e no Japão. Em 2020, o Japão tem aproximadamente 132 mil denúncias de violência doméstica. Brasil, 1 milhão. Parece engraçado isso, né? Lembrando que ambos os dados estão subnotificados. Pois é, porque assim, quando a gente vê um número tão grande no Brasil e no Japão relativamente pequeno, sendo que tem toda essa bagagem de conversa antes, como o próprio Maurício falou, a gente sabe que esse número deve ser exorbitantemente maior, porque não deve ser notificado. Pega, por exemplo, que eu consegui a estatística do caso de relação sexual não consensual. Vamos usar esse eufemismo longo aqui, que está logo abaixo. Você pega a estatística do Japão, 1.300 casos em 2020. Brasil, 66 mil casos em 2019. Só que tem estimativa da subnotificação. No Japão, estima que essa subnotificação é de 20 vezes. Ou seja, o número real de casos é 20 vezes maior. No Brasil, estima que é 3 vezes maior. Porque aqui, pelo menos, sei lá, pelo contexto nosso, a gente consegue ver que isso é uma conversa mais feita, né? Sim. Inclusive, acredito eu que, por exemplo, alguns órgãos como a própria Delegacia da Mulher ajudam e muito ao entendimento da notificação e Sim, não, essencial. A proteção. Exatamente. Então, é essencial para aumentar o número de denúncias e reduzir essa subnotificação. Pois é. Então, imagino que aqui os números, por mais que sejam grandes e por mais que de fato não sejam plenos, ainda assim são mais entendíveis. Quando eu vejo esse número baixo, né, ali, não acho que no Japão isso seja uma realidade factual. Ainda mais por toda uma estrutura que a gente sabe que tá sendo mostrada até em próprio Hakuzume. Isso também é um reflexo
do fato dessa violência não ser colocada em debate ou não ser colocada como de fato um problema, evidenciar o quão profundo isso é de uma forma mais cultural até. E a internet, eu não sei se é minha ou do Maurício tá morrendo. Eu acho que é a minha tá morrendo um pouco também. De fato. E aí entra a questão que o anime abordou, né? O cara chega todo nervoso, vai na delegacia, né? Porque isso é um problema, né? A recusa da mulher, às vezes, de procurar ajuda, porque sabe que o cara vai... se eu procurar ajuda, ele vai saber onde eu tô e tudo mais. E nem sempre o sistema japonês é tão rápido para dar abrigo para as vítimas. Uhum. Inclusive o brasileiro também nem sempre é tão rápido. Na verdade, não é tão rápido para dar abrigo para as vítimas na maioria dos casos. O que piora muito a situação, porque se você não dá abrigo imediato para ela, a hora que ela sair dali e encontrar com o parceiro, às vezes pode ser tarde demais. Uhum. E eu achei interessante a sketch como um todo, porque o início dela, a abordagem dela já é bastante interessante. As duas fazendo patrulha na rua, e a policial olha pro lado e vê mulher descalça, meio sem rumo no meio da rua. Chegou, vamos abordar, vamos entender o que está acontecendo. Entra de novo essa visão institucionalizada de Hakosume, da policial, entre aspas, ideal, atenta à comunidade, atenta às nuances para tentar ajudar e coibir os casos de violência, tentar ajudar a comunidade, tentar melhorar a situação. É o ideal de polícia. Seria interessante se isso começasse a ser aplicado por aqui, né? Meio complicado. Uhum. Porque geralmente aqui não é uma proatividade, vamos dizer assim, a maioria das vezes precisa da proatividade da vítima contar para alguém, para essa denúncia ser feita. Uhum. E contar, que eu digo, não precisa ser contar direto, às vezes pode ser indireto, mas muitas vítimas escondem isso a todo custo, para não ser estigmatizadas. E daí você tem todo... sofrer uma coisa pior, ou para não sofrer uma coisa pior também, né? Porque se o opressor descobre que ela quer dar com a língua nos dentes, isso pode gerar um problema maior também. Sim. Geralmente atentado à vida dela. Uhum. E daí você tem toda a sketch disso, dela indo pra delegacia, contando tudo, o cara chegando lá. O cara, obviamente, não se trataria bem policiais femininas, né? Tem que manter o papel do machista idiota. Uhum. E, de novo, a institucionalidade de Hakosume, que eu achei até um pouco interessante, porque elas são policiais. E a polícia japonesa é treinada em artes marciais. Então, provavelmente, se aquelas duas quisessem, elas rendiam aquele babaca e botavam ele no chinelo rapidinho. Uhum. Dado a institucionalidade do anime, dá pra dizer que provavelmente aquelas duas, até a de moletom verde, provavelmente é treinada pra isso e precisando rende o cara. Sim. Mas entra essa questão da institucionalidade que, infelizmente, nesse caso, talvez possa até passar uma mensagem um pouco ambígua, porque, né, para nós que somos um país que conhece o termo, ou conhece a questão de desacato à autoridade e conhece um pouco dessas questões, parece um pouco impune ela simplesmente chegar lá na conversa amigável e vamos conversar na salinha, tomar um chá ali do lado. Uhum. Mas ao mesmo tempo é interessante como você vê isso abordando, como o cara fala grosso só com mulher, né? É bom que estigmatiza um pouco desse pessoal pra... então, né? Você não é tão machão assim, baixa a bolinha. Eu sei lá, eu também fico meio... é esquisito quando eu vejo um cara chegando, gritando no meio de uma delegacia e desacatando 3 policiais. E você fala, pô, e tá tudo bem. Ou melhor, só existe de fato um revés quando ele vê uma figura masculina. Isso dá uma mensagem um pouco ambígua. Eu fiquei meio tipo, caraca, eu tô entendendo bem o que vocês estão fazendo? Vocês estão tentando ser tão ajuizados a tudo que vocês estão fazendo e uma situação, um desenvolvimento tão ameno que quando a piada dos homens da Yakuza que trabalham aqui dentro e são aqueles homens engravatados e com ar de mal encarado, eles vão resolver o problema. Inclusive eu não gosto muito desse viés do anime, é uma coisa muito mais pessoal minha de fato, mas
eu não gosto como isso é meio retratado. Ele perde um pouco do peso da conversa sobre, inclusive, do próprio tema de desacato, abuso de um homem destratando uma mulher policial. Eu falo, caralho, e não é a mulher que resolveu isso? Tipo, sei lá, não sei se vale tanto. É que entra a questão, de novo, institucionalidade do anime. Provavelmente o Japão não tem lei de desacato. Questão de violência verbal contra a mulher provavelmente também não é crime lá como é aqui, né? Que aqui ela poderia sacar uma série de leis de proteção à mulher ali já na hora e, opa, não é só desacato aqui não, vai somando o código penal aqui, meu amigo, vai, começa. Sim, vai... E que, vamos dizer assim, a conversa pra gente soa meio alienígena, mas ao mesmo tempo serve um pouco de retrato do que é a impunidade lá. E serve um pouco também o que é a impunidade pra gente, porque a nossa realidade não tá tão diferente assim. Sim, de fato. Talvez não na questão do desacato, mas se ela não fosse policial, aí fosse alguma outra repartição pública qualquer, provavelmente a situação seria parecida. Ah, isso sim. Isso sim. Se de fato não pegasse alguém que ativamente fosse mais de ovo virado pra realmente resolver a situação, poderia ser alguém que apenas absorveria esse tipo de violência, esse tipo de desacato e ficaria por isso mesmo. Infelizmente, isso acontece até em âmbito profissional, querendo ou não. Inclusive, a questão de desacato, eu acho interessante ressaltar que a lei de desacato no Brasil não é só para polícia, é para qualquer funcionário público. Sim. Tá engraçado que hoje eu fui no posto de saúde e tinha uma plaquinha assim, bem pequenininha, falando: se você desacatar algum funcionário, tu tá fudido. Não com essas palavras, mas dando um bom a entender que, assim, você está num ambiente que você tá lidando com profissionais da área da saúde e você tem que tratá-los bem. Porque violência... É um outro dado que... Antes de falar mal que a casa do Japão tá suja, a gente tem que olhar pra nossa, que também não tá nem um pouco limpa. Ah, não tá. Que violência em posto de saúde é uma coisa muito comum. Principalmente contra mulheres que trabalham em posto de saúde, enfermeira e tudo mais. Cara, eu acho isso um absurdo, velho. Pois é. Tem que falar pro resto da população. Cara, é um absurdo tão grande. Você chegar ao ponto de agredir ou, sei lá, você destratar um profissional da saúde, cara, é algo tão absurdo que tem gente que faz e tem uma certa ocorrência grande disso e eu falo, beleza, Brasil, mais uma vez você me dando nojo. Pois é. Mas como diria o anime, não é só um caso específico, é a humanidade inteira. Ah, não, de fato. Infelizmente, estamos aí alguns anos-luz de conseguir fazer o bom senso ser global para algumas coisas que deveriam ser, sabe? Pô, você não ofender uma outra pessoa e tratar bem o próximo, independente da profissão, ou da raça, ou da cultura, deveria ser normal, né? Você tratar bem a outra pessoa, ou pelo menos não ofender, não agredir, não fazer algo que vá contra o espaço da outra pessoa. Mas não é assim que a banda toca, infelizmente. O principal que eu queria trazer de dados, eu acho que eu trouxe... Tem muito mais que isso, tem 9 páginas de referência só disso nas referências que eu convido a todos a dar uma olhada. Se a gente falou alguma besteira, corrijam a gente que próximo chá, que eu vou cobrar o Thunder pra gente ter chá de Hakosume, bem que seja quinzenal, que a gente se retrata. E não sei, você quer comentar mais alguma coisa? Ah, não, só queria pedir desculpas caso eu tenha usado algum termo que não é o correto pra referenciar alguma coisa, porque... esse assunto como um todo, ele é muito espinhoso, ele é muito complexo, eu definitivamente não tenho um grau de competência, principalmente de estudo, para falar sobre as áreas de segurança pública ou lidar melhor com essa conversa, então eu quero pedir desculpa caso eu tenha escorregado com algum termo ou me equivocado, então vocês têm aí, inclusive o nosso e-mail para vocês mandarem e-mail para corrigir a gente, ou a caixa de comentários, se você estiver vendo a gente
pelo YouTube, ou pelo Spotify, pelo nosso próprio site do podcast, ou se você quiser mandar inbox pelo Discord, por onde você achar melhor contactar a gente para corrigir alguma besteira que a gente falou, por favor, façam, porque é sempre bom a gente tentar estar o máximo e mais bem alinhado possível para não cometer erros em falar de assuntos complexos, porque, de fato, Hakozume, ele abre um leque gigantesco pra gente falar de assuntos que ele vai trazer, que se ele não explica com muito mais profundidade, pelo menos o Maurício, ele tá tentando trazer uma série de estudos e dados sobre a área, sobre os temas que Hakozume estão trazendo e agregar muito mais a conversa. E eu tô mais aqui pra falar sobre o próprio anime em si, e ser um pouco de esponja também, e trazer algumas dúvidas em si pra tentar tirar o máximo dessa conversa, né? Então... É aquela coisa, eu não sou especialista no assunto, mas se eu não sou especialista, minha obrigação mínima é pesquisar sobre a porra do assunto pra não falar merda e trazer informação. Porque, querendo ou não, animes retratam realidades, e é interessante a gente, quando é um anime que traz alguma visão crítica sobre a realidade, eu acho interessante a gente falar sobre ela. Mesmo que isso fuja um pouco do tema do anime. Mas aí é o estilo do chá. Quem já tá acompanhando faz tempo já sabe que eu tenho esse problema de ser prolixo e desviar do tema. Mas isso não é um problema, na verdade é uma coisa boa, sabe? É uma vantagem, porque cada pessoa traz alguma dinâmica nova pro próprio chá, e se você traz essa conversa mais aprofundada pela própria temática e trazendo o seu conhecimento de habilidades de pesquisa e lidar com informações e explicar isso pra gente, eu acho isso super benéfico. Então, obrigado que você aumente a conversa e seja prolixo de fato para trazer mais dessas informações. Eu pessoalmente fico muito agradecido por você fazer isso. Eu que agradeço a oportunidade e é isso. Acabou o chá de Hakozume. É isso. Vai dar... Não, é isso. É isso.